Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui uma reflexão do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, e o versículo é o de número 27. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Bem, Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O inferno clama por salvação. Meus amigos, irmãos, o texto que nós acabamos de ler é muito conhecido. O texto fala de 2 personagens. O texto fala de um homem que era rico e de um homem que era extremamente pobre. Já quero ressaltar que a salvação não tem nada a ver porque um é rico e porque o outro é pobre, mas sim pelo fato de obedecerem a palavra de Deus e andarem conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é rico e serve a Deus e o ama acima de tudo e vive conforme a palavra de Deus, você será salvo. Se você é pobre, mas não anda conforme a vontade do Pai, não anda conforme o ensinamento do Senhor Jesus, você não será salvo. Então, a salvação não está condicionada se você é rico ou pobre, mas sim a sua fé em Deus e em nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, o texto nos revela que este rico levava uma vida regalada, esplêndida, comia do bom e do melhor, vestia linho fino, as melhores roupas, e o Lázaro, o mendigo, não. O Lázaro vivia na porta deste a mendigar. A Bíblia diz que ele estava cometido por chagas, feridas. Os cães vinham e lambiam suas feridas. A Bíblia diz então que ambos morrem. A Bíblia diz que morrendo o rico, ele desperta. Ele desperta onde? Ele desperta no Hades, no lugar de tormento. Lázaro morrendo, ele vai ser levado pelos anjos até o seio de Abraão. E é interessante que quando o rico está no Hades, no lugar de tormento, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão. E ele está tão atormentado nas suas chamas, ele está tão atormentado, que o único desejo dele é que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a sua língua. Quando ele está no inferno, a sua consciência está ativa. As suas percepções estão ativas, estão mais fortes. E é interessante que quando ele está lá no Hades, ele lembra que ele tem 5 irmãos. E qual que é o desejo dele? Ele começa a rogar. Ele começa a rogar a Lázaro, a rogar a Abraão, dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro até os meus irmãos, para que eles não venham parar neste lugar de tormento, para que eles não venham sofrer o que eu estou sofrendo, para que eles não venham ser atormentados como eu sou atormentado. E ele começa a rogar. Isto me fez pensar. Como assim? Porque isso me fez pensar, o inferno clama por salvação. Tem pessoas que fazem parte da nossa história. Tem pessoas que são entes queridas nossas. Tem pessoas que nós conhecemos, fizeram parte da nossa vida, da nossa história, a nossa família. E que, infelizmente, por não se entregarem a Deus, não confessarem a Jesus como seu Senhor, acabaram morrendo sem salvação. E agora ela está no Hades. Agora ela está no lugar de tormento. E ela está clamando, ela está rogando por salvação. Mas não salvação para ela, salvação para nós que estamos aqui. Ela está dizendo bem assim: se salvem, se arrependam.
Entregue a sua vida para Deus. Ande conforme a palavra de Deus. Se entregue a Jesus Cristo. Creia que realmente Ele é o Filho de Deus. Creia que realmente Ele é o Salvador. Para quê? Para que você não venha parar neste mesmo lugar que eu estou. É interessante que o efeito é ao contrário. Muitas das vezes os vivos querem honrar os mortos. Os vivos querem acender vela para quem está morto. Os vivos querem homenagear quem está morto, mas quem está morto e está no Hades, está dizendo bem assim, não acenda nada para mim. Eu quero que vocês se salvem. Eu quero que vocês se arrependam. Viva conforme a palavra de Deus para vocês não virem parar aqui. Olha só, o inferno está olhando para mim e para você. E alguém pode estar dizendo bem assim, Edson, se firma com Jesus para você não vir parar aqui. Edson, anda conforme a vontade de Deus para você não vir parar aqui. O inferno está clamando, quem está no inferno está clamando para que seus entes queridos, para que seus familiares, pessoas que eles amam, não venham parar no mesmo lugar. É interessante isto. Porque esse homem, quando ele estava em vida, ele nunca teve misericórdia de ninguém. Esse homem, quando estava em vida, nunca intercedeu por ninguém, mas no inferno ele está intercedendo. No inferno ele está rogando. Quando estava em vida, nunca rogou a Deus por ninguém. Nunca intercedeu a Deus por ninguém. Mas quando ele está no inferno, agora ele está rogando e está intercedendo a Deus para que aquele que está vivo se arrependa e não venha parar no mesmo lugar de tormento que nem ele. Aleluias. Aleluias. É interessante que ele vai falar a Abraão, e Abraão diz, meu filho, não tem como mandar Lázaro de volta para lá. Porque aquele que desce à sepultura não volta mais dela. Aleluias. Lázaro já está no seio de Abraão. Lázaro não vai voltar para lá. E outra coisa, e ele começa a dizer bem assim, mas se Lázaro voltar dos mortos, e contar o testemunho, se Lázaro voltar dos mortos, e falar para eles, o inferno existe, o inferno é real, o seio de Abraão existe, o seio de Abraão é real, o paraíso é real. Se ele voltar do inferno, se ele voltar e contar que o inferno é real, existe, que é um lugar de tormento, o Hades existe, que o seio de Abraão é real, que o mundo espiritual é real, não acaba aqui, que quando nós morremos não acaba aqui, mas há uma vida após a morte, ou é vida eterna ou morte eterna. Se eles voltarem e falarem, se ele voltar e falar, eles vão se arrepender. Eles vão, se Lázaro voltar e contar o testemunho de tudo que me viu no inferno, que me viu queimando, que me viu ardendo. Se Lázaro contar, eles vão se arrepender, eles vão se converter, vão deixar as suas más obras. E vão andar conforme a palavra de Deus. Vai andar conforme a palavra de Deus. Só que interessante, irmãos, é que Abraão vai dizer, não, meu filho, não adianta. Não adianta rogar. Olha só que Abraão ainda chama ele de filho, mesmo no inferno, mesmo no Hades, mesmo condenado. Abraão diz, não, meu filho. Não, filho. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a lei de Deus, eles têm os homens de Deus que estão pregando, eles têm, posso conjecturar aqui, eles têm os pregadores, eles têm a palavra de Deus, eles têm os pastores, eles têm as missionárias, eles têm os evangelistas, eles têm os profetas, eles têm os homens de Deus que estão pregando a palavra para eles. Se eles não se converterem com a palavra de Deus, ainda que Lázaro volte do inferno, ainda que Lázaro volte do seio de Abraão, ainda que Lázaro ressuscite dos mortos, eles não se converterão. Porque se a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, não te convencer, não é testemunho que vai convencer você. Por que tem muita gente que não acredita, pessoas que falam que teve revelações do inferno, e as pessoas não acreditam? Porque se a palavra de Deus não for capaz, pelo Espírito Santo, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é testemunho que vai. Testemunho edifica, sim. Testemunho aumenta a fé. Mas tem testemunho que não convence ninguém.
As pessoas desacreditam, então eles falam, lá tem a palavra. Eles têm a palavra, eles têm os profetas, eles têm a lei de Moisés. Deus deixou tudo, a palavra de Deus é o guia da salvação, é o manual da salvação. Deus deixou os homens de Deus lá, para que eles não venham parar. Se eles não se arrependerem com a pregação do Evangelho, se eles não se arrependerem com a pregação da palavra de Deus, Lázaro pode ressuscitar, pode voltar dos mortos. Então o inferno clama, o inferno está rogando por salvação, o inferno está intercedendo por quem está em vida, o inferno está intercedendo para que entes queridos e familiares não venham de nenhuma maneira parar naquele lugar de tormento. Porque o plano de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus te abençoe. Reflita nesta palavra. O inferno clama por salvação. E o desejo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu e você sejamos salvos e não venhamos parar naquele lugar de tormento. Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e de fazer seus comentários. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.